pastora mais animada dessa igreja. Oba! Não tem uma vez que eu não assista o story dela, que eu não aprenda algo do Senhor. Ela tem sido levantada. Vou dizer uma coisa que eu nunca te falei. Sabe que eu já fiz parte do Kids aqui na igreja, né? Sério. Eu tenho mais de 10 anos que eu tô aqui, né? E eu fiz parte numa época em que o Kids não tinha nada. Eu levava as minhas coisas de casa e o meu marido me cuidava, me ajudava a cuidar das crianças. Então era muito engraçado, porque às vezes, gente, a gente estava sentado lá no Rio Mar. Eu não sei se você é dessa época, você que está aí em casa. Eu não sei se você é dessa época. Mas eu sou de uma época em que eles colocavam no telão assim: precisamos urgente de voluntários para o Kids. Gente, era uma correria, mas era tão bom. E eu tenho certeza que sementes foram colocadas nesse lugar e que hoje você tem sido muito relevante para essa igreja. Como você tem feito a diferença? Eu, como mãe, queria muito dar esse testemunho. Eu fiquei feliz quando a Lu falou: vai apresentar o Wills. Eu falei: eu tenho que falar com ela. Wills, eu estava aqui quando nada disso existia. E Deus tem sido muito generoso, porque você tem colhido e você tem plantado. E eu tenho certeza que essa igreja vai ser conhecida mundialmente pelas crianças que estão sendo aqui colocadas no altar, sabe? Deus abençoe a sua vida, que não haja nenhuma retaliação sobre a sua casa, sobre os seus filhos, que eu sei que não vai ser só o Tito. Você é mulher, tem cara de que vai ter muito filho essa mulher, gente, porque ela é abençoada demais com criança. E que essa noite o Senhor te use de forma poderosa, em nome de Jesus, viu? É seu. Glória a Deus. Amém. Gente, como que a gente começa a ministrar assim? Depois de uma palavra tão abençoada, acho que nem precisava de falar muito mais, né? Queridos, para quem não me conhece, eu sou Wilze Adorno. Eu sou pastora do Ministério de Crianças aqui da nossa igreja, da Igreja Batista Atitude. Tenho a honra de pastorear o rebanho mais precioso, como eu gosto de falar. E eu sou casada com o pastor mais bonito dessa igreja, que é o pastor Efraim, pastor da Rede Amarela da nossa igreja. E eu tenho um filho, que é o primogênito de 3 que nós teremos em nome de Jesus, que é o Tito, que é uma bênção de 3 anos, uma bênção na nossa vida. Queridos, e eu me sinto tão honrada, queridas, hoje eu posso falar assim, queridas, eu me sinto tão honrada de estar aqui com vocês para compartilhar a palavra, para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem trazido ao meu coração, um pouco da revelação do Espírito que eu tenho recebido. Hoje mesmo, na parte da tarde, eu tive um período tão maravilhoso no meu devocional e eu falei com meu marido, falei assim: amor do céu, meu marido chegou, eu estava lá no chão da sala, né? E eu falei assim: amor, é tão maravilhoso quando as letras da palavra de Deus saltam da Bíblia no nosso coração e começa a queimar no nosso interior. E eu tenho certeza que você também tem essa experiência no seu dia a dia, aí no seu tempo com Deus. E eu quero que agora você esteja com seu coração aberto para receber uma porção nova. Essa palavra que está saltando, que está queimando, ela é para você também. Eu queria que você tivesse com seu coração muito aberto e receptivo para receber essa palavra do alto. Amém? E eu vou falar com vocês sobre, o título da minha palavra é Seja Revolucionária. Seja Revolucionária. E sabe, hoje eu estou lendo um livro que eu demorei pegar esse livro para ler, mas é um livro que eu tenho muito desejo de ler há muito tempo, que é Por que Tarda o Avivamento, de Leonard Ravenhill. E esse livro, ele já tem mexido muito comigo, e uma das frases que ele diz ali foi muito forte para mim, e eu falei assim: eu tenho que compartilhar essa frase. E ele diz mais ou menos assim: nós admiramos, nós aplaudimos, nós homenageamos grandes mulheres, ele diz lá também homens, né? Grandes homens e mulheres do passado. E nós fazemos tudo, fazemos homenagens, fazemos posts de admiração, a gente faz biografias, nós fazemos muitas coisas. A gente faz tudo, menos imitar. A gente faz muita coisa sobre os grandes homens e mulheres do passado, menos imitá-los.
E é o que mais nós deveríamos fazer, imitar essas grandes mulheres de Deus que foram revolucionárias para o seu tempo. E aí aqui eu quero te fazer uma pergunta: qual é a sua visão de uma mulher revolucionária? Para você, o que é ser uma mulher revolucionária? Para a grande maioria de hoje, nos nossos dias, ser uma mulher revolucionária, dentro no mundo, no contexto do mundo lá fora, é uma mulher que ela está lutando pelas causas minoritárias, ela é uma mulher que está atuante ali na política, envolvida na política. Quando a gente parte para dentro da igreja e a gente pensa, o que seria uma mulher revolucionária dentro da igreja? Talvez você logo imagine uma mulher segurando um microfone. Talvez você logo imagine uma mulher num palco. Mas eu quero te dizer que a revolução, ela está muito além do que aquilo que os holofotes eles podem apontar. A revolução, ela acontece, na verdade, lá no interior, lá no secreto. É onde muitas pessoas não veem. É lá que a verdadeira revolução acontece. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a vida de Ana, que foi uma mulher revolucionária. E muitas vezes a gente pode olhar para a vida de Ana e a gente pode pensar, mas Ana foi revolucionária? Como assim? Quero te dizer que dentre as principais mulheres da Bíblia, Ana foi citada. Mas o que Ana fez de tão relevante assim para ela ser citada? Ela fez história. Ela foi contada entre as grandes mulheres da Bíblia. Sabe por quê? Porque ela gerou um profeta na sua era. Ela gerou um profeta que mudou uma era. Que mudou. Tinha os juízes que governavam Israel. A partir de Samuel, que foi gerado por Ana, uma era mudou. E aí a monarquia foi estabelecida ali em Israel. E Samuel foi usado por Deus para consagrar os 2 primeiros reis de Israel. Samuel fez uma revolução ali em Israel. E quem foi que gerou esse Samuel? Ana. Por isso Ana tem que ser estudada. Ana tem que ser analisada. Nós temos muito que aprender com Ana, que foi uma mulher revolucionária, porque a partir dela uma revolução aconteceu. Então eu quero convidar você para abrir em 1 Samuel, capítulo 1. E eu vou resumir para vocês um pouco da história, até nós começarmos no versículo 9. Em 1 Samuel, capítulo 1, nós vimos a história de Ana, que era casada com Eucana. Eucana tinha também outra esposa, que era Penina. E Penina tinha dado filhos a Eucana, mas Ana não tinha. Ana era estéril e ela não podia gerar filhos. Ela era estéril. E a Bíblia diz que todos os anos, quando ela ia prestar sacrifícios ao Senhor, ela chorava muito. Ela ficava sem comer. E a Bíblia diz que Penina, ela zombava, criticava de Ana porque ela não tinha filhos. E Ana, durante muito tempo, chorou. A Bíblia diz que o seu marido até perguntava para ela, por que você está chorando? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Aí a partir do versículo 9, algo aconteceu que revolucionou a história, não somente de Ana, mas de Israel. Sabe por quê? Porque quando Deus revoluciona a sua história, Ele não revoluciona apenas a sua história, mas a de todos que estão ao seu redor. Deus quer revolucionar a sua história não apenas para te satisfazer seu ego, para satisfazer suas vontades, realizar seus sonhos. Deus quer revolucionar a sua vida para revolucionar uma nação através da sua vida. Amém? E olha o que acontece a partir do versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Você pode ir onde você está dizer, Ana se levantou? Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito. E orou ao Senhor. Diga, orou ao Senhor. E lhe fez um voto. Diga, fez um voto. Dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então
eu dedicarei ao Senhor por todos os dias. Diga, eu dedicarei ao Senhor. Eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Olha que fantástico aqui. Aqui começa a revolução na vida de Ana. Enquanto ela apenas chorava, enquanto ela apenas fazia ali greve de fome, chorava, nada acontecia. Nesse dia aqui, algo aconteceu, algo mudou. E é isso que nós vamos aprender para que você também seja uma revolucionária. O que aconteceu com Ana? Vamos lá, primeira coisa que mulheres revolucionárias elas precisam fazer, que foi o que Ana fez. Mulheres revolucionárias se levantam. No versículo 9, termina dizendo que Ana se levantou. Ana se levantou. Sabe, irmãs, hoje Anas precisam se levantar nessa nação. Anas precisam se levantar. E enquanto eu preparava essa palavra em casa, o Senhor falou comigo que muitas Anas, muitas mulheres que o Senhor quer levantar como revolucionárias, hoje dormem. Hoje estão prostradas. Talvez hoje você está nessa situação, você não vê forças para se levantar. Talvez você está às vezes afundada em uma depressão. Talvez você está parada, estagnada no seu ministério, parada diante de uma situação difícil. Mas hoje o Senhor quer que você se levante. Sabe, irmãos, o Senhor não espera que nós tenhamos todo um cenário perfeito para nos levantarmos. Ana não tinha um cenário perfeito para ela se levantar. O que tinha mudado ali no mundo natural para Ana se levantar e parar de chorar como ela estava ali? Ela não que ela deixou de chorar, mas ela chorou no lugar certo a partir disso. Ela se levantou para chorar no lugar certo, que foi aos pés do Senhor. Mas antes ela apenas estava lá caída. Nada tinha mudado no cenário natural, mas pela fé, Ana se levantou. E essa atitude de se levantar foi revolucionadora na vida de Ana. E eu quero convidar você hoje também a se levantar. Você hoje a dizer, Senhor, eu vou me levantar, eu vou dizer, eis-me aqui. Sabe, muitas mulheres, elas não se levantam porque elas ficam cheias ainda com as cinzas do pecado. Às vezes elas caíram por causa de algum pecado, caíram no lamaçal do pecado e lá ficaram. Sabe, irmãs, é a hora de você levantar, sacudir a poeira e falar, eu vou. Algo diferente vai acontecer a partir de hoje, amém? É dia de você se levantar onde você está. Não permaneça da mesma situação, não permaneça da mesma maneira. Diga hoje, Senhor, eu me levantarei. Não espere o cenário perfeito, se levante. Amém? E em segundo lugar, as mulheres revolucionárias, elas oram. Diz no versículo 10, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ana orou. Sabe, irmãos, Ana, ela não tinha muitos dons de oratória, mas ela tinha gemidos inexprimíveis. Você não precisa ter muitos dons de oratória. Você não precisa saber pregar bem, você não precisa ser eloquente, mas você precisa ter gemidos inexprimíveis diante da presença do Senhor. Você precisa derramar sua alma diante do Senhor. No versículo 13, quando Eli encontra com Ana, a Bíblia diz que Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Ali haviam gemidos inexprimíveis saindo da boca de Ana. Talvez você talvez você pense, mas como eu vou me levantar? Eu nem sei falar bem, eu nem sei bem o que fazer, mas você sabe orar. E é isso que mulheres revolucionárias fazem. Elas oram. Hoje é dia de você se levantar em oração. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, irmãs? É que nós somos muito boas em intervenção, mas muito ruins em intercessão. Nós somos ótimas em intervir em alguma situação, mas somos muito ruins em interceder por alguma situação. E o Senhor quer que nós nos levantemos não para apenas intervir no mundo natural, mas para interceder. Amém? Hoje é dia de nós nos levantarmos como Ana, mulheres revolucionárias que oram. E sabe, em terceiro lugar nós vemos Ana. Nós vemos Ana sendo uma mulher que ela fez um voto.
E aqui a gente pode aprender com Ana que ela foi que as mulheres revolucionárias, elas são submissas. Talvez você pense, o que o voto de Ana tem a ver com submissão? Você sabia que lá em Números é um livro da Bíblia que fala muito sobre as leis do Senhor. E muitas pessoas, inclusive, gostam até de pular esse livro da Bíblia. Mas sabe como Deus fala conosco em toda a sua palavra? A palavra casa. Você sabia que ali em Números, quando fala um pouco sobre as leis, fala um pouco sobre como deveriam ser os votos de uma mulher casada. Em Números 30, versículo 10 ao 12, fala um pouco sobre quando a mulher ela era casada, se ela é casada e ela faz um voto, e ela fazia um voto ao Senhor, como deveria ser aquele voto. E você sabia que os votos feitos por uma mulher que era casada, eles estavam sujeitos ao marido dela. Eles poderiam ser anulados pelo seu marido, porque aqueles votos estavam sujeitos ao seu esposo. Você não acha que Ana sabia disso quando ela fez esse voto? Com certeza. Ana sabia que quando ela fez o voto de entregar seu filho ao Senhor, aquele voto estaria sujeito ao seu esposo, Eucana. Tanto que lá na frente, quando Samuel nasce, quando Ana gera Samuel e ele nasce, a Bíblia diz que Eucana, ele permite que aquele voto aconteça. E ele fala assim, no versículo 23, faça o que lhe parecer melhor. Porque precisava dessa bênção do marido para abençoar o voto daquela mulher. Ana era submissa. Ela era sujeita a seu esposo. Ela estava sujeita, ela sabia disso ao fazer o voto. E nós, como mulheres revolucionárias, também precisamos ser mulheres que são sujeitas aos seus esposos, aos seus maridos. Nós vivemos numa geração onde as mulheres revolucionárias, elas não são sujeitas, elas não são submissas. Afinal de contas, se elas estão ali para revolucionar alguma coisa, vou passar por cima de tudo e de todos, vou fazer o que for preciso. Sabe, irmãos, mas nós precisamos gerar mulheres que são sujeitas aos seus esposos. Infelizmente, nós vemos hoje, inclusive dentro da igreja, essa atitude muito forte no coração das mulheres. Mulheres que querem fazer, não, porque eu quero fazer, e muitas vezes é até para o reino. Eu vou fazer para o reino, e nessa gana de fazer, de revolucionar, elas atropelam seus esposos. Elas atropelam seus maridos. E sabe de uma coisa? Nós temos que ter muito cuidado, porque isso é muito tendencioso. Porque nós vivemos numa geração que quer deixar cada vez mais os homens como bananas. É só você parar para assistir um pouquinho dos desenhos que nós temos por aí. Vamos partir de Peppa Pig. A mãe é super inteligente, esperta. O pai é um bobo. Tanto que a filha chama o papai de bobinho. Simpsons, Homer Simpsons. O Homer Simpson é um bobo, um babaca. E todas as outras referências que você parte dos desenhos que são projetados para as nossas crianças, os homens são colocados como uma figura inútil, boba, ridicularizada. Sabe, irmãos, nesse mundo onde os homens eles são desprezados, é onde o Senhor quer levantar mulheres revolucionárias que se sujeitam aos seus maridos, que se submetem aos seus esposos. E diante disso, eu quero compartilhar com vocês que durante esse ano eu estava recebendo muitos convites para ministrar fora, e essas viagens para ministrar fora exigia tempo. E estava realmente ficando bem puxado, e eu comecei a sacrificar um pouco a minha casa. E o meu marido começou a fechar a cara. Ele começou a falar, não tá legal. E sabe, irmãs, diante daquilo eu poderia falar assim, como assim? Você está achando ruim eu ir lá pregar o evangelho, eu ir lá para revolucionar uma igreja, eu ir lá para revolucionar algum lugar? Mas o Senhor falou muito comigo, que aquela revolução que eu esperava, eu precisava primeiro me sujeitar ao meu esposo. E ali, abrindo meu coração com vocês, eu me sujeitei e eu falei, e eu senti mesmo do Senhor, que eu deveria fazer um voto ao Senhor, de durante esse ano de 2020 não sair para ministrar em nenhuma igreja.
E sabe, irmãos, quando eu fiz isso, eu tinha certeza que eu receberia convites tentadores. Eu saberia que eu receberia convites muito importantes, que eu me alegraria muito em estar em algumas igrejas, em algumas conferências ministrando. E quando eu disse para o Senhor, e eu falei para o meu marido, falei, meu amor, esse ano eu não vou, eu vou me dedicar à minha casa. Se houver alguma ministração de outra cidade, em alguma outra igreja fora que não seja a nossa igreja, eu não vou aceitar durante esse ano, porque eu entendi do Senhor que é para eu me dedicar à minha casa. E eu tive a bênção do meu marido. E sabe o que é mais engraçado? Que era exatamente isso que o Senhor queria de mim. Que meu marido virou para mim e falou assim, é só você, a partir de hoje, antes de aceitar um convite, você virar para mim e falar assim, amor, o que você acha? Você pergunta para mim sempre antes. Sabe, irmãos, o Senhor queria aquilo de mim. E eu quero te perguntar para você, será que você tem a bênção do seu esposo? Será que você está submissa? Mulheres revolucionárias, elas são sujeitas, submissas aos seus esposos. E em quarto lugar, mulheres revolucionárias, elas dedicam seus filhos ao Senhor. E eu não poderia vir aqui para falar com vocês sem falar sobre isso, né, irmãos? As mulheres que são revolucionárias, elas dedicam seus filhos ao Senhor. Foi isso que Ana fez. No versículo 11 do capítulo 1, a Bíblia diz que ela fez um voto dizendo, então, se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sabe o que é interessante aqui? Que Ana dedicou seu filho ao Senhor. Sabe o que é interessante aqui? Que o serviço na tenda da presença, o serviço na tenda da presença de Deus ali, era realizado pelos levitas. E lá em Números, lembra que eu falei que lá em Números a gente vê muito das leis, de como deveria acontecer, assim como em Levítico também nós vemos. E lá em Números capítulo 8, no versículo 23, diz que quem deveria fazer aquele serviço eram os levitas, a partir dos seus 25 anos. De 25 anos a 50 anos. Esse era o período que era comum para realizar o serviço ali na tenda da presença. Mas Ana esperou Samuel inteirar 25 anos, irmãs, para levar ele para a tenda da presença? Ela esperou, ele falou, vou esperar, quando ele inteirar 25 anos eu o levo para lá. Não, Ana levou na infância. Ela não esperou que ele crescesse. Nós não precisamos esperar que os nossos filhos cresçam para apresentar Cristo a eles, irmãos. Nós não devemos esperar que os nossos filhos cresçam para que nós possamos conduzi-los a Cristo, para que eles possam ser uma bênção na casa de Deus. Não devemos esperar que os nossos filhos cresçam para isso. Ana não esperou, sabe por quê? Ela tinha uma consciência, uma convicção do que a palavra de Deus diz lá em Jeremias 1:6, que desde antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Então eu quero te dizer, o seu filho, minha irmã, é escolhido pelo Senhor desde o ventre. Desde o ventre. E o Senhor quer que ele seja profeta desde a sua infância. Samuel, ele foi gerado por Ana e ele foi um grande profeta. Ele é comparado, segundo os teólogos, a Moisés da sua geração. Ele foi um grande profeta de Deus. E a Bíblia diz, se você for lendo aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, a gente fica encantado como Samuel, ainda criança, ele ouvia a voz de Deus, ele ministrava na presença do Senhor. A Bíblia diz que ele era estimado pelo povo e por Deus. Você sabia que a mesma coisa foi dita acerca de Jesus? Lá em Lucas. Samuel foi estimado pelo povo e por Deus, assim como Jesus. Sabe qual é a questão? Muitas vezes nós olhamos a vida de Jesus e a gente acha que não, é porque Jesus era Deus. E a gente esquece que Jesus também era 100% homem. E Jesus, quando criança, ele era estimado por Deus e pelo povo. Nossos filhos também devem ser assim. Amém? Assim que o Senhor quer que mulheres revolucionárias sejam. Dediquem seus filhos ao Senhor. Samuel foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Ele era um menino e ele ouviu a voz do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor estava com ele enquanto ele crescia. Assim tem que ser os filhos de uma mulher revolucionária. Será que os seus filhos estão sendo assim? Seus filhos são dedicados ao Senhor?
Será que você tem essa dedicação dos seus filhos ao Senhor? Se você não tiver, não dá para você ser revolucionária. Não dá para sermos revolucionárias lá para os de fora e não revolucionarmos os de dentro. Nós precisamos começar na nossa casa. E por isso eu quero te perguntar: as crianças são importantes para você? Não tem como nós falarmos de uma revolução sem nós olharmos para essa geração. Sabe por quê? Porque aí a revolução vai acontecer na geração dos de 30, dos de 40, e a geração nova que está vindo vai perder. Não vai ter sequência nessa revolução. Será em vão. Você sabia que as maiores revoluções do mundo, elas investem nas crianças? Não vou longe. Recentemente, um vídeo ficou muito divulgado nas redes sociais. Não sei se você chegou a ver, da cantora Celine Dion entrando numa maternidade e ela lançando uma nova marca de roupas que não tem gênero, é uma roupa sem gênero. E ali ela entra naquela maternidade toda vestida de preto como uma mulher revolucionária. E entra lá toda para revolucionar, entra lá naquela maternidade e encontra os bebês. Meninos e meninas, meninos vestidos de azul, meninas vestidas de rosa. E ela chega ali e ela fala: precisamos revolucionar, precisamos mudar essa história e acabar com essa diferença, desigualdade de gênero, precisamos ter igualdade de gêneros. E ela sopra purpurina preta e as crianças todas passam a vestir roupas pretas com branco. Isso faz parte da pauta da ONU, para derrubar a ideia de meninos e meninas, para acabar com a identidade que cada um tem no Senhor, que foi criado homem e mulher. Irmãos, isso faz parte de uma revolução mundial que não vem de Deus. E o que você, como mulher de Deus, tem feito em favor dessas crianças? Que o mundo tem investido? Será que essas crianças que têm sofrido tanto ataque das mídias, tanto ataque nas suas escolas, em tantos lugares onde elas estão, será que essas crianças, elas são importantes para você? Se eu perguntar, eu tenho certeza que você aí na sua casa, você está dizendo: sim, é claro que as crianças são importantes para mim. Você diria que as crianças são importantes para Deus? Claro. Bill Hybels, que é pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: se as crianças são valiosas para Deus e para os seus pais, elas também deveriam ser valiosas para a igreja. E quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas. A igreja é o quê, se não pessoas? Não é quatro paredes, não é um prédio. Você é a igreja do Senhor. Deveria ser importante para você. Às vezes nós falamos da boca para fora que é importante, mas o que revela a importância de algo para nós? O que revela aquilo que nós consideramos valioso? O que mostra que a gente realmente que aquilo é valioso para nós? O nosso investimento. Se nós investirmos muito, é porque aquilo tem muito valor para nós. Vou dar um exemplo rápido para você. Você investiria R$1.000 numa bijuteria do camelô? Se você investir, você está muito bem, né? Da grana. Mas dificilmente alguém faria isso. Por quê? Porque não é valioso para você, não vale para você. Se aquilo não vale R$1.000 para você, você não vai investir R$1.000 naquilo, não é mesmo? Então você vai investir naquilo que é valioso para você. Você investiria R$1.000 num colar de ouro com diamantes? Com certeza. Por quê? Porque é valioso. Você reconhece o valor daquilo. Nós investimos naquilo que tem valor para nós, naquilo que nós consideramos ser valioso, ser importante. A Bíblia já diz isso lá em Mateus 6:21. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, onde está o seu investimento, é onde de fato você está ali o seu coração, onde você considera importante. Então, se nós não investimos nas crianças, é porque de fato elas não são importantes para nós. Se você não investe nos seus filhos, é porque de fato eles não são importantes para você. Se você não investe nas crianças da sua igreja, é porque elas não são importantes para você. Nós só podemos dizer como igreja que as crianças elas são valiosas para nós se nós investirmos nelas. Então, baseado nisso, eu te faço uma pergunta. Você diria que as crianças são valiosas para você? Então, qual é o seu investimento nelas?
Qual é o seu investimento a começar dos seus filhos? Qual é o seu investimento nas crianças que vão revolucionar a sociedade? Se nós queremos ser mulheres revolucionárias, nós não podemos esquecer, virar as costas para essa geração. E eu poderia dar aqui para você inúmeros motivos pelo qual nós devemos investir nas crianças. Primeiro, os hábitos, os valores, as crenças, as posturas de uma pessoa, elas são formadas até os 12 anos de idade. Aquilo que a pessoa vai levar pelo resto de sua vida, ela é gerado na grande maioria das vezes, é formado até os seus 12 anos de idade. Caráter. Então essa faixa etária é preciosíssima. Se você quer moldar uma pessoa em todas as áreas da sua vida, você deve investir nessa faixa etária. Agora, tantos pais, eles investem numa educação boa para os seus filhos. Eles fazem de tudo. Faz muita hora extra para pagar uma escola de boa qualidade para os seus filhos. Está errado isso? Não, não está errado. Eles fazem de tudo para os seus filhos estarem no inglês, no balé, na natação. Eles investem pesado no desenvolvimento intelectual de seus filhos. Porém, eles ignoram algo que George Barna diz. George Barna é um grande pesquisador, que ele pesquisa a história de grandes igrejas. E olha o que ele disse num de seus livros. O desenvolvimento espiritual de nossas crianças não pode ser uma proposta de um valor agregado. Ele é ainda mais importante que o desenvolvimento intelectual, emocional e físico. Sabe o que George Barna está querendo dizer aqui? Ele está falando que a maioria das vezes, nós como igreja, nós como mulheres, nós entendemos o desenvolvimento espiritual dos nossos filhos como um valor agregado. Como assim? Se vier, bem. Se não vier, não tem problema. Uma criança de 10 anos que não sabe ler, para você, tenho certeza que você vai ficar assim bem preocupado. É ou não é? Você vai ficar, meu Deus, 10 anos, o desenvolvimento intelectual dele não está normal. A gente precisa ver, tem algum erro aqui, tem alguma coisa acontecendo. É ou não é? Você vai se preocupar com o desenvolvimento intelectual dele. E por que o mesmo não se diz respeito às nossas crianças no sentido espiritual? Uma criança de 10 anos que não ora, você se preocupa ou não com isso? Às vezes nós nos preocupamos tanto com o desenvolvimento intelectual, físico das nossas crianças, até mesmo emocional, mas a gente não se preocupa com o desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. Sabe, irmãos, nós devemos investir mais no desenvolvimento espiritual das nossas crianças. Charles Spurgeon diz algo voltando ao Samuel que nós estamos estudando aqui. Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores e ele diz algo: os Samuéis, sabe os Samuéis que foram gerados por Ana? Os Samuéis e Salomões da igreja, eles se tornam sábios em sua juventude. Os Davis e Josias, eles são maleáveis de coração quando eles têm pouca idade. Leia acerca da maioria dos ministros eminentes e você com frequência descobrirá que a sua história como cristãos começou bem cedo. A grande maioria dos grandes revolucionários dessa nação, a história deles com o Senhor começou cedo. Foi assim com grandes homens de Deus, inclusive Charles Spurgeon, inclusive com John Wesley. John Wesley teve uma mãe piedosa que foi Susana Wesley. Começou cedo. Irmãos, começa cedo com as nossas crianças. A revolução que nós queremos ver na sociedade deve começar cedo com os nossos filhos. E sabe, Jesus, ele sendo 100% homem, ele também iniciou a sua história cedo. A Bíblia diz que ele tinha 12 anos, quando ele estava sentado no templo, junto com os mestres da lei, discutindo as escrituras. Por que isso aqui era possível? Porque ele tinha pais que lhe ensinava, que lhe instruía na palavra, na Torá. Ele aprendia, porque aquilo era a cultura da época, e os pais dele fizeram isso. Eles ensinaram a palavra, sabe? Isso foi possível porque Jesus também era 100% homem. E ele aprendia a palavra também, da mesma forma que as outras crianças. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Jesus tinha 12 anos. Como estão os nossos filhos de 12 anos hoje? Eles conhecem a Bíblia? Talvez você está me ouvindo e seu filho tem 12 anos. Seu filho conhece a Bíblia?
Sabe, eu posso dizer com tanta alegria que uma das nossas crianças, aqui da nossa igreja, do nosso ministério com crianças, filho de uma discípula minha, ele tem 11 anos e ele está terminando de ler a Bíblia agora, a Bíblia toda. E dentro de 2 anos ele leu a Bíblia toda. Quantos cristãos que estão dentro da igreja que nunca leram a Bíblia toda? Esse menino, vocês não acham que ele vai ser um estrago no inferno? Não vai fazer um estrago no inferno? Ele vai revolucionar essa geração. Se com 11 anos ele já leu a Bíblia toda, irmãos, o que há de vir? O que espera por ele ainda? Ele tem fome da palavra. Sabe, irmãos, no nosso meio se levantarão grandes homens e mulheres de Deus que vão fazer a diferença por onde eles passarem. Mas para isso nós precisamos investir. Investir. Josh Barna diz o seguinte: nossas crianças determinarão o futuro. O que faz delas o nosso legado mais importante e duradouro. Se tem um legado que é importante e duradouro na sua vida, minha irmã, são as crianças. São as crianças. Porque elas determinarão o futuro. Então, baseado nisso, nós vimos o quanto que é importante nós investirmos na vida das crianças. Mas como que nós podemos fazer esse investimento? Talvez você me pergunte, pastora, como eu faço esse investimento então a começar na vida do meu filho? Como eu faço esse investimento para ser uma revolucionária nessa geração? Gerando Samuel na minha casa. Sabe como? Pastoreando as crianças. Pastorei as crianças. Sabe, o plano original de Deus envolvia que nós criássemos nossos filhos, que Adão e Eva criassem filhos que o honrassem, que o obedecessem em tudo que eles fizessem. O plano original de Deus não era conquistar lá fora, ganhar muitas pessoas. Não, até porque não havia quem ganhar, era só Adão e Eva. O plano original de Deus, que Deus queria, era que Adão e Eva criassem seus filhos nos caminhos do Senhor, o amando, sendo intencional ali, apresentando a palavra a eles, mostrando a imagem de Deus a eles. Mas esse plano, ele foi furado, ele não deu certo. E foi por causa disso que o plano depois se estendeu para você ganhar as nações, para você pregar o evangelho às nações. Mas quando o plano de Deus, ele se estendeu para você ganhar os de fora, para você falar de Jesus para os de fora, ele não abandonou os de dentro. Isso, infelizmente, tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas, muitos cristãos, têm ido alcançar os de fora e têm perdido os de dentro. Irmãos, começa com os de dentro. E de fazer discípulos de todas as nações, começando da sua casa, porque esse era o plano original de Deus. Amém? Esse é o desejo do Senhor, que a sua imagem seja projetada em cada criança. Então é nossa responsabilidade, irmãos. É sua responsabilidade como mulher, discipular o seu filho, discipular e pastorear essas crianças, sabe? E quem é o nosso principal aliado nessa missão de discipular nossos filhos, de discipular nossas crianças? Aqui eu quero te falar algo muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Muitas mães, muitos pais têm tido como aliados principais na sua missão de discipular os filhos o celular, o tablet, o YouTube, o TikTok. Muitos pais têm tido esses aliados. Como assim? Cheguei em casa cansado, criança começou a pular, querer você e tal. Filho, dá um tempo, aqui ó, vai lá assistir um desenho. Você tá lá, quer um momento de paz, toma o celular, vai jogar um pouquinho. Sabe de uma coisa? Quando nós fazemos isso, nós estamos tendo como um aliado no discipulado dos nossos filhos, o pensamento do mundo. E eu vou te dizer, esse pensamento entra. Esse pensamento tem tomado o coração das nossas crianças de uma forma muito sutil. Em cada desenho, em cada programa, em cada série. E os pais muitas vezes não estão vendo. E você que deseja ser revolucionária, não está vendo que a revolução do mundo está chegando na sua casa. Comece a sua revolução hoje, minha irmã, na sua casa, tomando as rédeas da sua casa, dizendo: eu vou pastorear, eu vou discipular os meus filhos. Sabe de uma coisa? Quem deve ser o seu aliado na sua missão de discipular os seus filhos para revolucionar a sua casa? Sabe quem que tem que ser seu aliado? A igreja. A igreja é o nosso aliado. Ninguém substitui o papel
seu como mãe na vida dos seus filhos. Você é discipuladora do seu filho. Mas igualmente eu quero te dizer, ninguém substitui o papel da igreja. Ninguém substitui o papel da igreja. O nosso trabalho como mães, sem a igreja, ele vai ser incompleto. Porque a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, e isso se estende às crianças. Você sabia que há bênçãos que os seus filhos vão experimentar só na comunhão da igreja? Sabia que existem bênçãos que os nossos filhos, eles vão receber estando ali no ministério infantil? Existem princípios que eles vão aprender somente estando ali? Existem experiências com Deus que eles terão somente estando ali no ambiente de glória, preparado para eles ali no ministério infantil, ou às vezes ali na sua igreja. Nós não podemos descartar esse grande aliado que é a igreja. Então deixa eu te dizer uma coisa, valorize o ministério com crianças, valorize esse grande aliado que você tem. E valorizar é investir. Invista a sua vida, faça parte, vista a camisa, fale, não, eu vou ser revolucionária, eu vou começar lá com os pequeninos, eu vou revolucionar essas crianças. Porque muitas vezes nós falamos, irmãos, sabe, irmãos, e do fundo do meu coração eu estou até cansada de receber vídeos, porque todos os dias eu recebo, pessoas me mandam vídeos do que o mundo tem feito para atacar as nossas crianças. E eu tenho certeza que você também recebe. Cada dia é uma coisa diferente. Cada dia tem algo negativo que está sendo levantado, usado pelo diabo para atacar as nossas crianças. E o que nós temos feito? O Senhor chama você para ser uma mulher revolucionária, para gerar Samuel para essa geração. O Senhor chama você, Ana, seja revolucionária, que vai revolucionar essa geração, que vai levantar um grande homem, uma grande mulher de Deus, para fazer a diferença nessa geração. O Senhor nos chama para isso. Sabe, irmãos, eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas de que você deseja muito que seu filho tenha experiências profundas com Deus lá dentro do ministério com crianças. Você não tem desejo de que você chegue para o culto, você seja alimentado da palavra, mas seu filho também? Você não deseja que seus filhos saiam ali do ministério infantil cheios da presença de Deus, cheios da unção do Senhor? Você não deseja isso? Porque eu desejo. Nós desejamos isso, com certeza. Ninguém trocaria isso por uma rodada de filmes da Disney. Enquanto você está aqui no culto, seu filho está assistindo filme da Disney lá no ministério infantil. Você não trocaria isso, não é verdade? Eu tenho certeza que não. Porém, para que isso aconteça, nós precisamos nos dispor. Líderes precisam se levantar, mulheres precisam se levantar para ir lá e revolucionar, para ir lá e ministrar, trazer unção, trazer a glória de Deus para essas crianças. Amém? Nós precisamos, irmãos, levar isso. Nós precisamos fazer diferença na vida das crianças. Então, George Barna, ele diz que se você deseja uma vida relevante no reino de Deus, existem muitas possibilidades de você usar os seus dons, os seus talentos e as suas capacidades. Entretanto, se quer ter o maior impacto possível, ou seja, deixar um indelével legado de dividendos espirituais, você deve pensar em aplicar essas capacidades que você tem no ministério junto aos mais jovens. É lá com as crianças que nós vamos ver uma revolução. Você sabe qual vai ser o resultado de mulheres revolucionárias que impactam a vida das suas crianças? Que discipulam os seus filhos, que discipulam, que cuida, que gasta tempo, que dedica tempo lendo a palavra diariamente, orando, declarando, ensinando com a sua vida, ensinando dia após dia, obedecendo o que lá em Deuteronômio diz, sentado, andando pelo caminho, em todo o tempo. Você sabe qual vai ser o resultado disso? Vai ser uma colheita, a maior colheita de todos os tempos. Vai ser diversos Samuéis se levantando. Irmãos, imagina se todas as mulheres revolucionárias, se todas as preciosas se levantarem falando, eu vou discipular os meus filhos, eu vou ser revolucionária no meio dos pequeninos. Que estrago vai acontecer? Que revolução acontecerá? Que revolução acontecerá? Sabe por quê? Porque essas crianças, elas crescerão e elas atuarão nas 7 esferas da sociedade. Essas crianças que serão os próximos políticos, essas crianças vão atuar na mídia, essas crianças vão ser os próximos pastores, essas crianças vão ser os próximos que estarão nas artes, no entretenimento.
criando as próximas séries. Essas crianças vão agir nos negócios, em todas as esferas. Serão essas crianças que nós estamos formando hoje. Por isso a revolução, ela começa agora com as crianças. Sabe, para completar, eu quero contar um testemunho de algo que nós já temos vivido. O resultado que nós já temos visto de crianças discipuladas. A revolução que acontece. Se você deseja que homens e mulheres de Deus, cheios de fé, se levantem, comece desde agora com seu filho de 3 anos. Meu filho tem 3 anos e ele se machucou. E aí eu cheguei, filho, você se machucou? E ele virou para mim e falou, não, mamãe, já sarou, porque o papai orou. Sabe o que é isso? É simples. Mas aqui está levantando uma geração cheia de fé, que diante de um problema, diante de uma dificuldade, ele vai orar e saber que Deus vai agir. Eu recebi um vídeo essa semana de uma mãe. O filho dela tem 11 anos. Há meses atrás eles chegaram na nossa igreja por causa desse filho, que ele estava com desejo de morrer. Ele queria se matar. E você sabe qual foi o vídeo que essa mãe me mandou? Ela chegou na escola para buscar a outra criança, a irmã dele, a outra criança. E quando chegou lá, ela encontrou o filho dela sentado, lendo a Bíblia na escola. E ela filmou aquilo, ela falou, meu filho está ali lendo a Bíblia, na escola. Essa criança vai revolucionar, porque ele tem fome pela palavra. Ele tem fome pela palavra desde pequeno. Sabe, irmãos, uma criança de 11 anos, na nossa conferência para pais e líderes de crianças que nós tivemos uma sala de oração onde as crianças oraram pelos adultos. E uma criança de 11 anos começou a orar por uma irmã, e a irmã falou assim, eu quero oração pelo meu ministério. E ele começou a orar, e ele falou assim, tia, eu não sabia o que tinha acontecido. Quando eu vi, eu comecei a falar sobre o casamento dela, mas ela não tinha pedido oração pelo casamento. Mas eu comecei a falar um monte de coisa que estava no meu coração sobre o casamento dela. E ele começou a profetizar sobre o casamento daquela mulher. Aquela mulher começou a se derramar em lágrimas. E ela ficou sem saber, eu não acredito, Deus está usando uma criança para falar comigo. Sim, Deus usa essa criança a partir de mulheres revolucionárias que geraram esses Samuéis, esses profetas. E eu quero convidar você, para a partir de hoje você assumir a sua postura de uma mulher revolucionária. Uma mulher que ora, uma mulher que se levanta, uma mulher que é sujeita, submissa ao seu marido, e uma mulher que gera Samuéis, uma mulher que está pastoreando as crianças, que está dedicando os seus filhos ao Senhor. Eu tenho certeza que você viverá uma revolução, a começar na sua casa. Você vai ver seus filhos revolucionando a escola deles. Você vai ver seus filhos revolucionando aí no seu bairro, revolucionando a sua rua. Você vai ver seus filhos sendo revolucionários a partir da revolução que você começar a ter. Eu queria que você começasse a orar agora, enquanto nós vamos louvar, cantar essa canção. Eu quero que agora você peça perdão para o Senhor, pelas vezes que você negligenciou isso, que talvez o seu olhar estava tanto para os de fora, para revolucionar lá fora, que você se esqueceu dos de dentro, esqueceu dos seus filhos. Oh, Senhor, eu entrego neste momento, Senhor, cada mulher que está agora ouvindo essa palavra. Eu quero declarar em nome de Jesus que mulheres revolucionárias se levantarão. Eu declaro que mulheres que vão revolucionar a sua casa, seus filhos serão discipulados, serão pastoreados, não serão ignorados. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que a revolução que o inimigo tem planejado cairá por terra em nome de Jesus. E a revolução do reino de Deus é que estenderá, é que irá e alcançará essa geração. Em nome de Jesus, levante, Senhor, levante agora. Levante, Senhor, nas casas agora. Que essas mulheres se levantem para serem revolucionárias no meio das crianças. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor,